Boa tarde, bom dia, boa noite, como é que tá? Tranquilinho? Vamos continuar falando de funções inorgânicas, dessa vez vamos falar das bases. No último vídeo aí eu falei um pouquinho sobre os ácidos, toda a classificação, nomenclatura, a teoria, e falei um pouquinho desses dois conceitos, que são muito importantes aí para tu entender um pouquinho mais de química. Então vamos falar agora sobre as bases, que é bem mais fácil, eu acho. É bem menos coisa para saber e não é tão perguntado assim, tipo, uma pergunta só de base, tá? É mais comum cair exclusivamente sobre ácidos. Mas tem que saber base, né? Sempre ela está envolvida em todo o resto do conteúdo da inorgânica. Então tem que saber, beleza? É um conteúdo base. Olha só que bonitinho. Beleza. Vamos falar então, primeira característica das bases, tá? Que é o comportamento, comportamento comportamento alcalino. Alcalino, tá? E por esse motivo, elas são chamadas também de hidróxidos. Hidróxidos. Então, sempre que tu vê uma base, na nomenclatura oficial, né, tu vai ter, então, um hidróxido no nome, beleza? Vamos falar, então, o que é uma base, tá? Que nem a gente fez para os ácidos, agora para as bases. Seguindo também a teoria de Arrhenius, o mesmo cara dos ácidos. O que o Arrhenius falou? Para os ácidos, vamos só retomar o que a gente falou. Para os ácidos acontece a ionização, certo? Aqui, ó. Aqui, tá? Acontece aqui a ionização. Retomando. Ó, quando tu tem a ionização, tu reage esse cara com água e ele libera dois íons, certo? Um cátion e um ânion que não existiam depois, entre aspas, tá? Não existiam antes, desculpa. Que não existiam antes, entre aspas. Por quê? Porque, óbvio que eles existiam, eles estavam dentro da água e dentro do ácido nítrico, nesse caso. Mas eles não estavam contidos exclusivamente no ácido nítrico, entendeu? Esses dois íons aqui, eles não saíram do ácido nítrico. Eles tiveram a participação da água. Beleza. E agora, na dissociação iônica, tu dissocia o cara, tu separa o cara em meio aquoso, em água, pode ser também, tá? Então, só que a água não tem participação nesse processo. Tipo, claro, ela tem, mas ela não tem nada que sai da água desses caras aqui, desses íons. Beleza? Nas bases, o que vai acontecer é a dissociação iônica. Nos ácidos acontece a ionização, certo? Então aqui, ó, segundo Arrhenius, as bases as bases se dissociam. As bases se dissociam em água, fornecendo como único ânion o OH-, que a gente conhece como hidroxila. Hidroxila. Mas tem outro nome também que pode aparecer, que é oxidrila, tá? Hidroxila ou oxidrila. Beleza? Sereno. Lembrando que então a dissociação é um processo físico e a ionização que acontecia aqui nos ácidos é um processo químico. Beleza? E aqui, então a gente falava que era o hidroxônio, né? Ou íon H+, certo? Beleza. Então aqui vai ser a oxidrila ou a hidroxila. Fechou? Beleza. Então vou dar uns exemplinhos que nem eu dei lá nos ácidos, tá? Dar uns exemplinhos bem rapidinho, tá? Aqui, hidróxido de sódio, por exemplo, NaOH, NaOH, e aí ele vai se dissociar, vai formar o íon Na+, mais, olha só, OH-. Beleza. Depois, CaOH2. CaOH2 vai formar o íon Ca2+, depois 2OH-. Outro exemplinho, Al,
OH3. Vai formar aí o íon Al3+, mais o 3OH-, tá? Beleza. Então tu percebe que em todos os casos a gente tem como único ânion o OH-, como tá ali na definição. Tá ligado? É isso aí que consiste uma base segundo Arrhenius, tá? Segundo Arrhenius. Se tu quiser ver nível ITA e IME para a segunda fase, para argumentar, para saber dessas coisas, aí tu vê os próximos vídeos aí, serão os dos próximos capítulos. Tem muita coisa para falar desses caras, tá? Beleza. Algumas características que para vestibulares menos concorridos tu pode bitolar, tá? Sem ser ITA e IME, tu pode bitolar isso aqui, beleza? São quantos aqui? São 5. Tem espaço aqui? 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui embaixo, então. Beleza. Ó. Características. Por que eu tô falando que pra ITA e IME tu não pode bitolar isso aqui? Porque aí pode vir um caso muito, muito diferente. Opa. Caraca. O que eu escrevi aqui, meu? Tudo errado. Características. Agora sim. Beleza. Porque nos vestibulares do ITA e do IME pode vir um caso muito sugado ou um caso bem diferente, assim, que tu não estuda normalmente. E se tu bitolar esse aqui, tu pode te fuder. Então, não recomendo bitolar, mas ajuda pra questõezinhas mais tranquilas, assim, questõezinhas mais fáceis, tá? Vou escrever 5 aqui. Beleza. Primeira característica. A hidroxila, o OH-, eu vou escrever assim, o OH, a hidroxila, vai estar à direita, tá? Vai estar à direita. Esse aqui, na verdade, é sempre verdadeiro, tá? Esse aqui é sempre verdadeiro. Quer dizer, para ITA M, quase sempre. Beleza? OH à direita. Beleza, formadas, as bases são formadas por cátions metálicos. Tá? Então, se tu for ver aqui, nesses meus 3 exemplos, por exemplo, só tem metal aqui, certo? Só tem metal, tá? Esse aqui tem uma exceção só que eu vou falar daqui a pouquinho, relaxa. Por cátions metálicos, beleza. Fazem ligações iônicas, ligações iônicas, tá? Metal e a metal. São sólidas, as bases são sólidas a temperatura ambiente, tá? Sólidas nas condições ambiente, na verdade. Não é temperatura, falei errado. Sólidas nas condições ambiente. Beleza? E as bases são consideradas fixas, tá? Fixas. Lembra o que é fixas? É o contrário de volátil. O que é volátil? Volátil é que evapora facilmente, né? A gente pode ver aqui, ó, nos ácidos, por exemplo, a gente tem aqui a classificação, né? Fixos e voláteis, certo? Que fixos só tem esses 3 aqui para bitolar, na verdade, né? Fosfórico, sulfúrico e bórico. O resto é tudo volátil, né? Beleza. As bases, elas são todas fixas. Fixas, tá? Exceto a exceção das exceções que eu vou falar agora. Que essa aqui tu tem que saber, tá? Não é difícil, mas tem que saber, tá? Que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Que a fórmula dele é NH4OH. NH4OH. Olha esse cara, olha esse cara. Ele rebate todas essas características. Todas elas, tá? Menos o hidroxila à direita aqui, né? Que ele tá na direita. Beleza. Olha só. Aqui ele faz ligações covalentes
covalentes. Covalentes. Essa base aqui é aquosa. Aquosa. E é volátil. E é volátil. Tá? Então, assim, muito cuidado com esse cara. Hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio. Para tu ter uma noção também, ele não dura muito tempo, tá? Ele logo se separa. Porque não é uma forma muito estável para ele ficar desse jeito. Então, normalmente, ele pode aparecer assim também, ó, NH4OH, aquoso, e ele vive em equilíbrio, na verdade, tá? Ele vive em equilíbrio com a amônia, o gás amônia, mais água, tá? Beleza. Tá. Beleza. No vídeo dos ácidos, eu falei por último aqui das características, então eu vou falar por último aqui também, tá? É que tá anotado aqui antes pra mim, mas eu vou falar depois. Vamos falar então da classificação. 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 Classificação das bases. Que é que nem os ácidos aqui, tem uma porrada de classificação, tá? Mas não é nada difícil. Não é nada difícil. Tu viu o vídeo, tá ligado que não é difícil. Só é muita coisa para classificar, tá? Então aqui a primeira parte. Eu tenho 4. Aí depois 2. Mas essa classificação aqui eu acho que é até mais importante que o dos ácidos, tá? Não, não é não. Não é não, não é não. É que o ácido eles cobram muito mais que as bases. Tá. E aqui tenho 3. Beleza. Tá. Classificação. Vambora. Primeiro a gente vai falar sobre o número de hidroxilas que tem, tá? Número de hidroxilas. A gente pode ter aí uma monobase. A gente pode ter uma dibase. Adivinha só o próximo. Que sorte. Tribase. E depois a gente tem tetrabase. Tá? É que é muito difícil isso aqui, eu não vou conseguir explicar bem. Mas é muito difícil. Monobase, que tem uma hidroxila só. Então, hidróxido de sódio, por exemplo. Olha que difícil isso aqui. NaOH. Eu posso ter o próprio hidróxido de amônio, né, que eu falei antes. NH4OH. Porque só tem uma hidroxila aqui. Beleza. De base. OH2, desculpa. OH2. Depois MgOH2. Porque eu tenho duas hidroxilas. Que difícil. Depois, tribase. AlOH3. Ou FeOH3. Tetrabase. PbOH4. E SnOH4 também. Tá? É isso. E muita gente aprende no colégio a fazer a regra da tesoura, né? Para ácidos e bases. Eu até nem comentei disso no meu último vídeo, porque é algo que tu não. É algo que tu não. Tipo, se tu sabe NOx, se tu aprendeu NOx e tu tá tranquilo em NOx, tu entende isso aqui sem a regra da tesoura. Porque se tu bitolar a regra da tesoura, tu não vai resolver quase nada. Porque ela não funciona sempre, sempre. Tu tem que te ligar em umas coisas. Arrotei. Então, por exemplo, quando eu falei aqui, ó, que, sei lá, o sódio e o OH, eles se dissociam, formando esses dois ácidos, esses dois íons, desculpa, é porque aqui embaixo do OH tem um, né? E aí ele vem pro sódio
E o 1 que está no sódio também vai lá pro OH. Ou aqui no cálcio, esse 2 vai para lá pro cálcio e esse 1 vai pro OH-. Aí fica 1 aqui. É basicamente isso que acontece na regra da tesoura que eles falam. Mas, cara, não bitola isso, não bitola. Não bitola, tá? Porque tu sabe, o Ca, o cálcio, ele tá no segundo grupo. Então ele tem que perder 2 elétrons, certo? Só que como é que ele vai perder 2 elétrons se o OH ele só pega 1? Então tu tem que ter 2 OH, entendeu? É isso que tem que te ligar. Beleza, vamos continuar a classificação aqui. Me perdi. Vamos continuar a classificação. Base forte e fraca. Esse aqui é importante, tá? Esse aqui é bem, bem importante para todo mundo. Forte e fraca. Tá? Quem são as bases fortes? Tá? Quem são as bases fortes? Esse aqui, tu tem que bitolar uma coisa. Tu tem que bitolar uma coisa, tá? Uma base forte é a que se separa facilmente. É a que se separa facilmente. A que se dissocia facilmente. Beleza? Isso que diz a força de uma base. Quem são as bases fortes? É as do grupo 1 e grupo 2, tá? Menos 3 basezinhas aí. Não, quer dizer, aqui é menos. Deixa eu colocar assim: menos Mg, menos Be e menos o hidróxido de amônio. NH4OH. Tá? Ou seja, as fortes são as bases com elementos do grupo 1 e do grupo 2, mas tu vai excluir essas duas aqui, ó, que estão no grupo 1 e grupo 2. Eu vou até tirar isso aqui, foda-se. Tu vai tirar o magnésio e o berílio, certo? Tá? Os dois primeiros elementos do grupo 2. Tu vai tirar eles. Por quê? Porque elas são fortes, são fracas. Por algum motivo, elas são fracas. Tá? Beleza. Então, nas fracas, o que tu vai colocar aqui? Tu vai colocar o resto. O resto. Oi, tchau, pai. Tu vai colocar o resto. E tu vai incluir essas duas bases aqui. Tá? Ou seja, tu vai colocar o hidróxido de magnésio, OH2, mais o hidróxido de berílio, BeOH2. E o hidróxido de amônio tá aqui, tá? Ela é fraca, é uma base fraca. Beleza? Tá. Lembra que ela existe em equilíbrio aqui, então ela não se separa tão facilmente. Tá ligado? Beleza. E lembra que se separa facilmente é forte, tá? Não vou escrever isso aqui. Beleza. Volatilidade. Vamos ver. Volátil ou fixa. Fixa. Tá? Quem que é a única base volátil que existe? Hidróxido de amônio. De novo, só isso que você tem que saber. Ela é a única base volátil. Fixa é o resto. Tá? É o resto. Todas as outras são fixas. Tá? Por último, solubilidade. Solubilidade em água. Tá? Solúvel, parcialmente solúvel e praticamente insolúvel. Eu vou colocar insolúvel, tá? Mas é praticamente insolúvel. Por quê? Porque, porra, no laboratório tudo é possível, né? Então, tu consegue fazer qualquer coisa se solubilizar em qualquer coisa, basicamente. Mas eu vou falar insolúvel, mas entenda que não é insolúvel, tá? Solúveis. Quem são as bases solúveis? É as do grupo 1. São as do grupo 1 mais o hidróxido de amônio. Novamente, ó, esse cara chato, que é a nossa exceção para tudo, essa bosta. Parcialmente solúveis. Grupo 2. As bases do grupo 2 menos Mg menos o berílio. Menos esses dois de novo.
tá? Por que eu tô falando isso? Porque o magnésio e o berílio, por algum motivo, eles têm uma eletronegatividade muito elevada por grupo deles. Muito elevada, tá? Então eles são umas exceção assim do nada, tá? Eles seguem isso, beleza. E praticamente insolúveis é o resto. É o resto, beleza? Então só tem que te ligar nisso aí, tá? Não é nada difícil. Como é que eu escrevi aqui nos ácidos? Com vermelho. Então eu vou escrever aqui também. Esse vermelho aqui, ó. Essa classificação a gente falava de solubilidade em água. Essa aqui, volatilidade. Essa aqui é grau de dissociação, tá? Mas eu vou colocar força, foda-se. Força. É o grau de dissociação, lembra? O forte se dissocia facilmente. E aqui, número de hidroxilas, né? Número de OH. Ops, tá. Beleza. Agora vamos para a parte triste, né? Para a parte triste, que na verdade para as bases é uma parte feliz. Para as bases é bem tranquilinho. Vamos embora. Nomenclatura. Nomenclatura. Vamos embora. Para as bases, a gente sempre segue uma regra só. E é a regra mais bonitinha de todas, porque ela não é nada difícil, tá? Ela não é nada difícil. A única coisa que tu tem que saber é NOx. NOx. Única coisa, tá? Qual que é a regrinha aí da base? Deixa eu colocar aqui. Regrinha para dar um nome a uma base, tu vai sempre escrever isso aqui, ó. Hidróxido. Lembra que a gente falou lá no início? Hidróxido de mais, e depois do hidróxido de, tu vai colocar o nome do elemento. Olha que baba. Muito tranquilo, né? Muito de boa. Tá? Beleza, é o nome do elemento. Porém, tu não pode simplesmente escrever, hidróxido de ferro. Não, porque existe, por exemplo, o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então tu teria duas bases com o mesmo nome, não pode, né? Então, tu tem que observar o NOx também, tá? Isso depende do NOx, tá? Então eu vou colocar aqui do ladinho, ó, ver o NOx. Beleza, e quando tu tiver um elemento que tem um NOx fixo, aí tu só coloca o nome do elemento, beleza? Hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, hidróxido de berílio, tá? Tu vai colocar só o nome. Mas agora, quando tu tem um NOx variável, aí tu tem que te ligar. Porque tu vai ver isso aqui, ó. NOx. Tem dois casos, tá? Vai ter dois casos. Beleza? Aqui e aqui. Tá. É isso. Beleza? Quando tu tem o maior NOx, tu vai falar alguma coisa, e quando tu tem o menor, tu vai falar outra coisa. E é aquela regrinha da química novamente, tá? O maior NOx, tu recebe o nome de ICO. E o menor NOx, tu chama de oso. Então, quando ele te fala hidróxido de ferro 3, tá? Ferro 3. Deixa eu colocar aqui ferro 3+. E aqui ferro 2+. O 2+ é o menor, certo? Tu tem ou 3 ou 2. O 2 é o menor. Então tu vai chamar ou de hidróxido de ferro 2, que é o NOx dele, tá? Ou tu vai chamar de hidróxido ferroso. Tu vai tirar esse D aqui e vai colocar o ferroso. Aparece os dois, tá? Aparece os dois nomes, tem que saber os dois nomes. E aqui o de cima fica hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, tá ligado? Sempre termina com ico e aqui sempre termina com oso. E é só isso que tem que saber de nomenclatura. Que baba, que babinha.
Beleza? Deixa eu falar algumas bases importantes. Nada de muito diferente. Bases importantes. Bases importantes. Eu vou ter 3 aqui. Deixa eu ver como é que eu falei aqui nos ácidos, só para ficar bonitinho. Ou não falei? Nem falei, mas eu vou falar aqui. Bases importantes. Eu vou citar 3 aqui, só para te dar uma noçãozinha aí de nomenclatura também. Primeiro. Eu vou ter o hidróxido de sódio, o NaOH. Eu escrevo o nome? Escrevo, né? Tá. Eu vou escrever o nome usual, tá? Por quê? Porque aparece o nome usual. Qual que é a regra da nomenclatura usual? Não tem regra, é decoreba, tá? Tu tem que saber e foda-se. Então, assim, hidróxido de sódio, que esse cara bonitinho aqui, sódio, hidróxido, muito fácil, beleza. Esse cara aqui eles chamam de soda cáustica. Soda cáustica. Tá? Depois, hidróxido de cálcio, OH2. Esse cara aqui recebe um nome que pode ser escrito de 2 formas, né? Que é a cal apagada. Cal apagada ou também hidratada. Pode aparecer. Hidratada. Tá? E por último, eu vou citar aqui o hidróxido de magnésio, o H2. Hidróxido de magnésio, que é simplesmente a leite, né? Leite de magnésia. Magnésia. Beleza? E aquelas características que eu falei que eu ia falar, né? Características gerais. Eu vou colocar assim, né? Características gerais. Tá? Por quê? Porque não é nada de importante, mas pode te dar uma luz aí, não sei. Tá? 3 mini características aí. Tá? As bases têm um sabor cáustico, olha aí, cáustico e adstringente, tá? Neutralizam ácidos, formando sal e água. Sal e água. Tá? É só isso que é mais importante saber, beleza? E lembra, não são ácidos que neutralizam bases, são bases que neutralizam ácidos, tá? No próximo vídeo aí do aprofundamento, se tu quiser saber o porquê, aí tu fica pro próximo vídeo aí, beleza? Mas a gente sabe que são as bases que neutralizam os ácidos, beleza? Não sei se pode cair isso a nível de teoria, mas pode cair, né? É bem caível. Ácidos neutralizam bases. Pé errado, tá? Basicamente é isso de bases, tá? Não falei nada de aprofundamento, vai ficar para a próxima aula. Tanto base como ácido eu vou falar ao mesmo tempo, tá? Então já vimos aí ácidos e bases das funções inorgânicas. As outras funções, sal, óxido, essas porra aí, eu vou falar mais para frente, beleza? Porque eu vou fazer o aprofundamento primeiro dos ácidos e bases, para depois ir para reações inorgânicas e as outras funções, beleza? Então, falamos aí de tudo. Próximo vídeo já é o aprofundamento. Aí o pau vai quebrar. Tamo junto aí, um abração. Nos vemos. Falou!